Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. O nosso desejo é que vocês estejam gozando de perfeita paz. Hoje nós queremos continuar falando sobre a família e queremos tocar num assunto que, a meu ver, é bem difícil. Uma das coisas mais difíceis, criar filho. Ou seja, os deveres dos pais para com os filhos. Meus queridos irmãos, é difícil, mas a Bíblia dá toda a receita. Então vamos lá. Primeiro, o que nós devemos fazer? Instruir os filhos dos caminhos do Senhor. Provérbios 22:6. Né? Muitas pessoas sabem de cor. Né? Instrui seu filho no caminho que deve andar, e quando envelhecer ainda não se desviará dele. Então, mas a ideia aqui, o verbo instruir, na língua hebraica, na língua original, é hanach. Qual que é a ideia de hanach? Então, é instruir, iniciar, dar começo, orientar, consagrar, dedicar, ou seja, levar o seu filho ou sua filha a pegar gosto pelas coisas espirituais. Esta é a ideia. Isso nos faz lembrar de a mãe, quando ela amamentava, e que a criança não queria pegar no peito. Quando a criança nascia, não queria pegar no peito. Mas como ela sabia que o ato de amamentar era de suma importância, então ele usava de todos os artifícios para a criança pegar no peito. Passava mel no peito, passava água com açúcar, passava qualquer coisa ali para que a criança pegasse gosto e começasse a amamentar e crescesse robusto, saudável. Então esta é a ideia, meus queridos irmãos. Você tem que usar todos os artifícios para levar o seu filho a pegar gosto pela palavra de Deus, para que ele cresça robusto espiritualmente falando. Então, outra coisa, levar os filhos ao conhecimento da palavra. Então, meus queridos irmãos, o correto, não é? É você ensinar o seu filho. Esta obrigação, o dever, é dos pais de ensinar a educação religiosa aos filhos. Às vezes a pessoa diz, não, eu levo meu filho na igreja. Chega lá, deixa lá, entregue a sorte. Não é? Vai para um lado, vai para o outro, ninguém olha, esperando que alguém eduque o filho. Não, a função é nossa, a função é dos pais de educar os próprios filhos. A igreja pode ajudar num reforço, mas a educação é nossa. Veja bem, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, há um só Deus, um só Criador, um só Senhor de todas as coisas. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, isso aqui é imprescindível para cada um de nós. Agora, o 6 e o 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, pais, estas palavras de que é o Senhor em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, tem que estar no seu coração. Amar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Agora, além disso, além de estar no teu coração, 7. E as ensinarás a teus filhos. E delas falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, a obrigação é dos pais. A orientação religiosa dos filhos, o ato de formar a conduta, o caráter dos filhos, não é? O caráter religioso. Ou seja, a preocupação espiritual com os filhos é dever dos pais. E ainda diz Deuteronômio 11, 18 e 19, que nós devemos transformar os nossos lares numa extensão da igreja. Veja, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Deuteronômio 11, 18 e 19. Atá-las eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos, e ensiná-las eis a vossos filhos.
falando delas, sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o tempo todo nós devemos estar falando do nosso Deus maravilhoso aos nossos filhos, que Deus é bom, que Deus é o Criador, que há um só Deus, que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Então, isso precisa ficar gravado. Desde que a criança nasce, é nosso dever estar falando com a criança sobre estas coisas, não é? Nós temos que testemunhar aos filhos sobre o poder de Deus em nossas vidas. Deuteronômio 4:9, isto é, nós temos que contar sobre tudo que Deus tem feito em nossas vidas, falar da bondade dele para conosco, não é? Lucas 11:1, nós temos que cultivar nos nossos filhos o hábito da oração, mostrar para os nossos filhos que através da oração nós falamos com Deus, que através da Bíblia Deus fala conosco. Então devemos explicar-lhes que através da oração nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus. Então é preciso fazer isto. Explicar-lhes que orar é depender de Deus, é ser humilde, é vencer o orgulho. Devemos explicar-lhes que a oração, ela deve ser uma realidade em nossas vidas. Então é para ser sentida, é para ser praticada. Nós temos que falar com os nossos filhos sobre a oração, ou seja, levá-los a pegar gosto pela oração. Devemos explicar-lhes que quando o nosso clamor chega ao céu, em forma de oração, Deus desce em nosso encontro. Êxodo 3, 7-8. Queridos, também devemos corrigi-los quando necessário. Provérbios 13:24, Provérbios 19:18, Provérbios 22:15. Agora, isso aqui é corrigir, não é espancar. Nós devemos ter, né, condições de educar nossos filhos, de preferência com a palavra. Não precisa daqueles castigos. Não, se o filho te ama, ele te obedece. Palavra firme, mostrando que tem segurança, que a criança precisa obedecer. E explicar por que está sendo corrigido. Se a correção for um pouco mais dura, mas explicar por que está sendo corrigido, qual foi o seu erro. Corrigir com amor, meus amados irmãos, e não com violência, irado, não, com o coração cheio de amor. Também em 2 Coríntios 12:14, diz que é nosso dever prover para o futuro dos filhos, e não os filhos prover para nós, mas nós devemos prover para o futuro dos filhos, não é? E em Efésios 6:4, diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. Efésios 6:4. Não sei se eu falei Efésios ou Provérbios. Efésios 6:4 diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. Mas aqui tem uma particularidade interessante que nós precisamos entender. Olha, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Agora é interessante que em Efésios 6:1 diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Em 6:1, quando diz que o filho deve ser obediente aos pais, pais ali, a palavra na língua original, no grego, né? Goneusin, dá a ideia de progenitores, pai e mãe. Olha que interessante. O filho deve honrar os pais, pai e mãe, os progenitores. Mas quando diz aqui, no verso 4, vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, a palavra usada para pais é pateres.
Na língua original é pateres, que significa somente o pai, sexo masculino, o homem. Por que será? Talvez porque normalmente o pai se mostra mais severo com os filhos e não a mãe. O pai sempre é mais severo. Quando há revolta dos filhos, devido ao modo como foi criado, ou espancamento, geralmente esta queixa está relacionada ao homem. Então, pais do sexo masculino, homens, vamos prestar atenção. Nós devemos amar aos nossos filhos, tratá-los com bondade e não com violência. Os filhos devem nos obedecer em amor. Em 1 Timóteo 3,4, diz que nós devemos ter firme direção do nosso lar, governar bem a casa, tendo os filhos em sujeição. Então é preciso ter autoridade de pai. E Lucas 15:20 diz que nós devemos ser pródigos no amor, não é? Aquele filho que sai de casa e quando ele volta, o pai corre ao seu encontro, o perdoa, o abraça, o beija, faz uma festa. Então é isso. Nós devemos amar os nossos filhos com amor imensurável. Os nossos filhos deverão sentir o nosso amor por eles. Meus queridos irmãos, se um pai for desta forma, amar o seu filho, levar nos caminhos do Senhor, fazer tudo o que a Bíblia diz, conforme nós lemos em todos esses textos, geralmente, meus queridos irmãos, geralmente, promessa do Senhor, seus filhos não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então analise. Às vezes você pensa que está educando o seu filho religiosamente, mas às vezes não está. Às vezes você está até usando de violência para que o seu filho vá para a igreja. Não. Você tem que mostrar que a igreja é um lugar amável, que os irmãos são gente boa, que ali é um lugar de paz, somos amigos de todos. E uma das coisas que você nunca deve fazer, não fale mal de nenhum irmão. Não fale mal da igreja, não critique os cultos. Seus filhos estão de antenas ligadas. Se você fizer isso, seu filho vai achar que lá na igreja não é um lugar bom, é um lugar de gente falsa, porque você é o herói do seu filho. Então não faça isso. Não faça. Ame todo mundo. Mostre para o seu filho que todos são nossos amados irmãos, salvos por Jesus Cristo. Às vezes, somos diferentes, temos maneira diferente de pensar, mas todos somos filhos de Deus. E que Deus nos abençoe, que você saiba conduzir o seu lar, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha querida irmã, que os seus filhos sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Sede bondosos para com eles. Ensine-lhes a palavra e você colherá os frutos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre o vosso lar. Em nome de Jesus. Amém.